Bom, pessoal, agora que vocês já relembraram, né, a questão dos lugares geométricos básicos, a gente vai dar continuidade às construções geométricas. Então, nós vamos entrar nessa parte das construções com régua e compasso, né? Mas antes de começarmos a fazer algumas construções, é importante que a gente tenha em mente, né, algumas etapas dessas construções, tá? Então, a gente vai colocar aqui basicamente 3 etapas que são importantes. Primeira etapa: imaginar o problema já resolvido e esboçar uma figura rascunho, tá? Segunda etapa: pesquisar na figura esboçada, né, nessa figura rascunho, propriedades do elemento procurado, no caso do ponto, que definam lugares geométricos aos quais ele pertence. Terceiro, construir com régua e compasso esses lugares geométricos e na interseção de ambos marcar o ponto, tá? Então, a gente trabalha basicamente, né, com construção de circunferências, né, marcação de pontos e construção de reta, tá bom? Então, essas 3 etapas, elas são importantes para que a gente consiga, né, principalmente a primeira e a segunda, para que a gente consiga visualizar a construção que a gente precisa fazer ou os lugares geométricos, né, que a gente precisa mobilizar na construção, tá? Então, primeiro, vejo um problema de construção geométrica, eu vou fazer uma figura rascunho, né? Eu vou imaginar a situação, eu vou buscar propriedades, né, daquela construção que eu preciso realizar, relacionando ela com algum lugar geométrico que eu conheço, e depois que eu tenho em mente isso, né, qual lugar geométrico eu preciso construir, aí eu vou e faço a construção com régua e compasso. Nessa construção com régua e compasso, a gente vai ter a seguinte regra, né? Quais são os instrumentos que a gente vai utilizar, né? E que a gente pode utilizar? O compasso para desenhar circunferências ou arcos de circunferência, tá? E a régua para traçar as retas. E um aspecto importante é que a reta, ela só é utilizada para traçar retas, tá? Não vai ser permitido o uso da escala da régua para executar etapas da construção. E aí, se vocês quiserem, vocês podem usar o transferidor ao final da construção para conferência da medida de ângulos. Aqui a gente não vai utilizar, tá? Então, aqui nossas construções são feitas basicamente com o compasso e com a régua, tá? Certo? E uma coisa importante também, quando a gente faz a construção de uma figura geométrica, né? É bom a gente lembrar que o que a gente está fazendo é uma representação de um conceito abstrato, tá? Então, vocês vão ver que apesar de eu fazer uma construção, né, uma representação, um conceito abstrato, ele pode ser representado de diferentes formas, né? Então, por exemplo, um quadrado, ele pode estar em diferentes posições, ele pode ter diferentes medidas de lado, né? Assim como o triângulo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente desenha uma figura, o que a gente faz é a representação de um conceito abstrato, ok? Não podemos achar que aquela figura é o conceito em si, certo? Bom, mas para vocês imaginarem aqui, conseguirem entender essas 3 etapas, né? Vamos a um exemplo. Dados 2 pontos A e B, né? E 2 distâncias M e N, que já estão representadas aqui. Obtenha um ponto X que diste M de A e N de B, né? M e N centímetros, por exemplo. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu preciso encontrar um ponto aqui nessa região, e esse ponto, eles têm que estar a uma distância de M centímetros, né, de A, e N centímetros do ponto B, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Observe o seguinte, como esse meu ponto X, ele tem que estar a uma distância de M centímetros do meu ponto B, então, ele pertence aqui à circunferência de centro em B e raio M, tá? Então, esse aqui é só um esboço. E se esse mesmo ponto, ele tem que estar a uma distância de M centímetros, né? Do ponto A, então, ele tem que pertencer... Então, vamos supor que o ponto A esteja aqui. Ele tem que pertencer à circunferência de centro A e raio M. Então, a gente precisa construir circunferências. Vamos lá? Então, o que eu vou fazer? Como esse ponto X, ele tem que estar a uma distância, né, de M centímetros de A, eu vou pegar aqui o compasso, né,
fazer a abertura de M centímetros, nesse caso, e vou com a ponta seca vou colocar a ponta seca aqui no meu ponto A e vou construir a circunferência. E aí, eu sei que o meu ponto X, ele tem que estar aqui sobre, né? Tem que pertencer a essa circunferência, ok? Como esse mesmo ponto X, ele tem que estar a uma distância N do ponto B, então, eu venho com a minha abertura do compasso aqui, certo? Né? N centímetros, e vou construir aqui a circunferência N centímetros, certo? Então, construir aqui. Olha só, eu encontrei 2 pontos de interseção, certo? Observe que esse ponto aqui, ele está exatamente a uma distância de M centímetros de A e de N centímetros de B. Esse outro ponto também tem essa característica, ele está a uma distância de M centímetros de A e de N centímetros de B. Então, o meu ponto X pode ser esse ou esse. Como ele pediu um ponto só, eu poderia marcar só esse aqui. Agora, se você quiser marcar todas as soluções, né? Então, eu posso colocar aqui que eu tenho um X1 e um ponto X2 que satisfaz essa condição, ok? E a nossa construção está feita. Agora, observem que aqui eu fiz a construção com circunferência, né? Deixa eu marcar o ponto aqui bonitinho. Vou colocar aqui que esse é o meu ponto X1 e esse aqui é o meu ponto X2, né? Os dois satisfazem essa condição aqui para esse exemplo. Agora, se a gente quiser uma construção mais limpa, a gente pode trabalhar com arcos de circunferência, tá? Então, por exemplo, aqui, tá um pouquinho visível, eu tenho aqui a distância M de A, né? Então, eu preciso achar um ponto, né? Que ele vai estar uma distância M de A e N de B. Então, eu vou imaginar que esse ponto esteja mais ou menos aqui, ó, certo? E agora, eu sei que esse ponto, ele tem que estar uma distância N de B. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, uma marcação, né, de um pequeno arco da circunferência, só para obter o ponto de interseção. E assim, eu obtenho aqui, ó, um ponto de interseção. Como ele pertence, né, a essa circunferência aqui, ele dista de M centímetros de A e N de B. Então, aqui eu tenho o meu ponto X1, por exemplo. Então, observe que aqui a construção fica mais limpa, né? Apesar de que aqui nessa primeira a gente consegue visualizar melhor aqui as construções, ok? Esse é um exemplo, então, só para a gente perceber como funcionam essas etapas da construção geométrica, e agora a gente vai dar continuidade aqui às construções.